Nós estamos vivendo uma época que alguns até chamam de época de relativismo, cultural, pessoas que duvidam de tudo, colocam tudo no mesmo saco de relativismo e duvidam por duvidar até muitas vezes, sem muita base até para esse ceticismo, assim, um tanto até irresponsável. Algumas pessoas, você argumentando com paciência, com mansidão e com argumentos bastante consistentes, você consegue até fazer com que ela, quem sabe, deixe o ateísmo e passe a aceitar a existência de um Deus, de uma força universal, alguma coisa ou alguém que teria criado o universo, a vida e tudo que existe. Agora, o segundo passo nessa caminhada rumo à crença seria mostrar a essa pessoa que não cria, mas que agora aceitou alguém ou algo, aceitar que a Bíblia é a revelação desse ser. Aí já é um passo um pouquinho mais avançado nessa caminhada e que nem sempre é tão fácil também, porque alguns, e vamos dar assim o benefício da dúvida para as pessoas, alguns questionam, mas por que a Bíblia? Existem outros livros de tradições religiosas, existe o Alcorão dos muçulmanos, existe o Bhagavad Gita lá dos budistas, Existem outros livros mais. Por que eu deveria aceitar a Bíblia como sendo exclusivamente a palavra de Deus? Será que há argumentos extra-bíblicos? Porque veja só, se você disser para essa pessoa, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela diz que ela é a palavra de Deus, é um argumento um tanto circular inicialmente. Nós cremos nisso. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Os profetas disseram falar em nome de Deus. Nós cremos nisso. Mas se você apresentar um argumento inicialmente nessa base, para alguém que não crê, ele vai dizer, olha, isso é um argumento circular. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela diz que é a palavra de Deus. Será que existem realmente evidências externas, extra-bíblicas, de que ela é a palavra de Deus? Ou que pelo menos é um livro historicamente confiável e que, se sua história é confiável, também sua teologia pode ser confiável? Eu espero que nessa noite nós possamos analisar algumas evidências nesse sentido. Eu vou me valer de uma ciência que tem se desenvolvido muito nos últimos tempos e que tem dado uma grande contribuição para realmente convencer muitos céticos sinceros de que a Bíblia é de fato um livro singular. E esses argumentos vêm da arqueologia bíblica, especialmente. O testemunho da arqueologia. 1798 foi e é para nós um ano muito especial, por 3 motivos principais. O primeiro é que, porque para os que estudam as profecias, esse ano marca o início do tempo do fim. Eu não tenho tempo essa noite para entrar nesse aspecto aqui, explorar um pouco isso aí, nosso tema aqui é outro, mas grave aí para você essa informação de que 1798 é ali, para nós entendemos como sendo ali o fim da profecia de 1260 anos, portanto ali começando então o tempo do fim. Segundo motivo, 1798, ele é tido assim, como sendo o marco ou a origem da chamada arqueologia moderna. Por quê? Porque neste ano foi descoberta essa pedra ali que está na tela, a Pedra de Roseta, que posteriormente foi traduzida por Champollion, um erudito francês. Qual a importância dessa pedra? O que ela tinha de especial que chega ao ponto de ser considerado o marco da arqueologia moderna? Veja, a Pedra de Roseta continha um texto, um fragmento de texto em 3 línguas, 2 desconhecidas e uma conhecida: grego, hieróglifos e, se não me engano, demótico. 2 línguas egípcias desconhecidas até então, e o grego, que é uma língua já sempre foi conhecida, E o Champollion, ele se dedicou a esse trabalho de traduzir, com base no grego que ele conhecia, as outras línguas que eram, como eu disse, desconhecidas. Ali está uma delas na tela, ali em cima, que são os complicadíssimos hieróglifos, porque não é uma língua fonética ou silábica, é uma língua que consiste de desenhos, E eram centenas e centenas de desenhos. Então a pessoa, para dominar essa língua, realmente tinha que ser muito boa, muito dedicada. Os escribas egípcios realmente mereciam nós como editores, pastor Rueda, mereciam nosso louvor, nosso respeito,
Mas o Champollion também merece muito respeito, porque com base no grego, ele foi decodificando esses caracteres egípcios e chegou ao ponto de que ele então conseguiu finalmente traduzir, decodificar essas línguas egípcias, inaugurando também a chamada egiptologia. O Egito, o antigo, finalmente estava aberto à pesquisa dos arqueólogos, dos historiadores, enfim, que agora eles conseguiam nas tumbas, nas pirâmides, nos templos, nas pedras, nas chamadas estelas, rochas, pedaços de pedra ali que comemoravam batalhas, eles agora conseguiam ler as mensagens que estavam ali registradas. Imaginem o avanço, nessa área da pesquisa histórica, arqueológica. Mas deixa eu fazer uma perguntinha interessante para vocês agora, e quero que vocês pensem um pouco, com base nessa informação que eu já lhes passei. Por que será que Moisés, que conhecia muito bem as línguas, os alfabetos, eu posso dizer assim, os caracteres egípcios, inclusive os hieróglifos, que ele estudou na Universidade Federal do Egito, ele estudou muito a cultura egípcia, ele escrevia essa língua com esses caracteres, mas, no entanto, quando ele é inspirado por Deus para começar a escrever a Bíblia, o Pentateuco, que é de autoria dele, inclusive o livro de Jó, ele não usa a língua da moda, a escrita da moda, a escrita chique daquela época. Ele usa uma língua de escravos, o hebraico. A pergunta é: por que Moisés, inspirado por Deus, usou o hebraico, uma língua de escravos, e não os complicados caracteres egípcios para escrever um livro importante como a Bíblia? O que você diria a essa pergunta, em resposta a essa pergunta? Pense. Em que ano apenas os caracteres egípcios foram decifrados? Acabei de dar informação para vocês. 1798. Do ano 1500 a.C. até 1798, essa linguagem acabou nesse período aí se perdendo. Ninguém entendia mais a língua egípcia. O Egito foi devastado depois por Babilônia, enfim, e aí essa língua se perdeu. Dei a pista, Por que Moisés não usou o egípcio, a linguagem egípcia, e sim a língua hebraica? 2 motivos. Primeiro, a Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Eles não entenderam realmente aquela língua do Egito complicada. E Deus queria que a mensagem dele fosse compreensível também para aquele povo que era escravo, um povo que estava ali depois peregrinando pelo deserto e que mal sabia ler. Segundo, Deus não queria que a Bíblia ficasse oculta por tantos séculos das pessoas. E se Moisés tivesse usado o egípcio, ou o hieróglifo, teria sido assim: até 1798 ninguém conseguiria ler a Bíblia. Olha que tragédia. Se a humanidade já está como está, imagine a humanidade sem a Bíblia até quase 1800. Será que haveria humanidade hoje? Sem essa influência benfazeja, bem boa, que é a palavra de Deus? Então, por 2 motivos, Deus inspirou Moisés a não usar a língua que ele bem conhecia, e sim a língua hebraica, para que fosse compreensível desde o momento que ela foi escrita e para que ela nunca se perdesse, porque o hebraico nunca se perdeu. Além disso, o hebraico é uma língua morta, estática, e ela permaneceu assim praticamente inalterada por todos os séculos. Não é como o português, que a cada 50, 100 anos, sei lá, a gente tem que atualizar, porque ele muda, ele é dinâmico, ele vai evoluindo. O inglês também. O hebraico não permaneceu assim. Então Deus cunhou a Bíblia naquele tempo e a linguagem permaneceu ao longo dos séculos. Isso é presciência divina. Nesse ponto a gente já vê Deus cuidando da sua revelação, da sua palavra, Vamos avante. Eu vou tratar com vocês aqui de pelo menos 6 pontos que alguns têm como mito, como lenda, e eu quero desmitificar essa ideia, que é em si um mito. Veja, primeiro ponto: será que Deus criou realmente o mundo em 7 dias? Ou isso é história para animais dormirem? História da carochinha. Segundo, o diabo usou mesmo uma serpente para enganar a primeira mulher lá no Éden? História difícil de acreditar, Para alguns é. E acham que não há nenhum registro extra-bíblico dessa história, que para eles é uma alegoria.
apenas. Terceiro, o dilúvio cobriu toda a terra e apenas uma família e representantes das espécies terrestres e animais foram salvos numa grande arca de madeira, ou isso é mais uma lenda bíblica? Outro ponto, Deus criou a diversidade de línguas lá na Torre de Babel para impedir a construção da torre, ou a história é outra? Há alguma evidência extra-bíblica de que eram feitas torres com essa finalidade? Outro ponto, escravos cruzaram o mar vermelho, que se abriu diante deles. Puxa, é demais, né? O mar se abriu e eles passaram com pés enxutos. Será que há evidências disso? Jesus curou paralíticos, deu vista aos cegos e até ressuscitou mortos, tendo Ele mesmo ressuscitado depois de morto e sepultado. Bom, isso está na Bíblia, mas será que alguém mais, além da Bíblia, além dos autores bíblicos, registrou a presença de Cristo no mundo e seus efeitos miraculosos? São pontos que a gente deve abordar, né? e analisar de perto. Veja, será que são fatos reais ou meras alegorias para transmitir alguma verdade espiritual? Tem pessoas que pensam assim, né? Inclusive cristãos. Não, Adão e Eva, a história ali é uma alegoria, é um mito para transmitir valores, princípios cristãos. Será que é assim? Ou é uma história realmente real? Para ser redundante aqui, será que é uma história realista, é um relato histórico mesmo, ou é uma alegoria? Enfim, creemos que a arqueologia pode ajudar a responder estas e muitas outras perguntas. Primeiro ponto, então, da nossa listinha, que a gente tem que ir agora riscando ali, né? Analisado, concluído. Segundo, vamos começar pela criação. O relato da criação não é realmente uma exclusividade bíblica. Há outras culturas antigas, ancestrais, que trazem relatos muito parecidos com o que está aqui na Bíblia. Por exemplo, nos tabletes que compõem a obra Enuma Elish, do 7º século a.C., ali está também o relato da criação, curiosamente dividido em 7 tabletes. Isso te lembra de alguma coisa? 7 tabletes tratando do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante. O que isso nos lembra? Os 7 dias da criação, segundo o livro de Gênesis, não é? Lá na cultura babilônica, ou sumeriana, há também esse registro dividido em 7 partes. Isso é muito interessante, né? Apesar das diferenças que há entre o relato bíblico e o relato Enuma Elish, as semelhanças é que chamam a atenção, e não só com esse relato, mas com de outras culturas também. Muitas pessoas acabam enfatizando muitas diferenças e se esquecem das tremendas semelhanças que há entre esses relatos. Um estudioso chamado Kenneth Kitchen, um egiptólogo respeitado, ele lecionou muito tempo na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, especialista em literatura do Antigo Oriente Médio. Ele diz que geralmente, na cultura literária daquela região, as tradições mais simples são aquelas que originam os mitos e as lendas, e não ao contrário. O relato mais enxuto, mais simples, geralmente é aquele fidedigno, e dele partem aqueles relatos que se baseiam nele, mas que dão ali, colocam floreios, né? Aumentam um ponto ao conto, como se diz no jargão popular, né? Então, olha só que interessante. Quando comparado com os mitos babilônicos, assírios, hititas e egípcios, e a tradição do relato da criação do Gênesis desponta como a versão menos elaborada, é mais enxuta, mais simples, né? Sem aqueles mitos estranhos de deuses que cortam um pedaço de um e o pedaço dele vira um ser humano, ou de deuses que cospem no chão e aquele cuspe vira alguma coisa. Não tem essas coisas que tão mirabolantes, sei lá, estranhas, né? É um relato bem mais, assim, simples, né? Com grande probabilidade, então, segundo os pesquisadores, de ser um relato original, real. Mais ainda, de onde teria surgido o ciclo semanal que, você sabe disso, né? Por exemplo, em que movimento astronômico nós nos baseamos, nós seres humanos, para contar os dias do ano, ou o ano completo? Em que movimento? De que astro? Em torno de que astro? Terra em torno do Sol. Uma translação, né? Esse é o nome? Uma translação da Terra em torno do Sol caracteriza, nós calculamos como sendo um ano, arredondando 365 dias. Que movimento astronômico determina o mês?
O movimento da Lua é o ciclo lunar. Muito bem. Que movimento astronômico caracteriza ou usamos para contabilizar nosso dia de 24 horas arredondado? A rotação da Terra sobre seu eixo. Agora eu pergunto: que movimento astronômico determina a semana de 7 dias? Existe algum? Não. Mas desde a criação é assim, 7 dias. Isso é um resquício da criação, segundo o relato de Gênesis, que também se repete dentro do Beliche e outras culturas ancestrais, 7 dias. Isso é um resquício, assim como o sábado, da criação original de Deus lá há 6, no máximo 10 mil anos no passado. Ok? Alguns comparam com a brincadeira do telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio aqui, quando era criança? Todo mundo, né? Conhece essa brincadeira, né? Erwin Lutzer, estudioso, autor de alguns livros, ele diz o seguinte, que um roteiro mais provável é que Deus tenha revelado sua mensagem a gerações anteriores, mas, considerando que a narrativa foi transmitida oralmente, antes de ser escrita, né? Foi corrompida. Mais ou menos como a brincadeira do telefone sem fio, né? Quando foi anotada por escrito, estava deturpada com mitos de religiões antigas e insinuações sensuais. O esboço básico ficou intacto, mas o registro foi moldado para se encaixar no clima religioso de seu tempo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nós cremos assim, pelo menos, né? E temos boas evidências para crer assim, que de Adão até Moisés, o relato foi oral. A transmissão era de boca a ouvido, né? De pai para filho, e assim foi, gerações sucessivas. Detalhe, os seres humanos lá primordiais viviam muito mais tempo, né? Do que os seres humanos de hoje, e do tempo de Moisés também. Então, a história passou mais ou menos inalterada por muito tempo, porque as pessoas viviam muito tempo e elas eram um próprio arquivo, né? Mental das informações passadas de pai para filho. Mas cremos que quando chegou no tempo de Moisés, Deus, em sua onisciência e sabedoria, percebendo que o relato estava já sendo deturpado, inspirou, soprou na mente de Moisés as informações para que ele pudesse registrar o relato original, fidedigno, a fim de preservá-lo no tempo. Agora em livro, porque nossa memória estava se perdendo e porque a tradição oral já não era mais tão confiável. Então a Bíblia passa a ter esse papel de registro histórico escrito também, a fim de que a mensagem pudesse ser preservada pelas gerações sucessivas, ok? Agora, as culturas aí ancestrais, não bíblicas, preservam alguns resquícios da história original, mas muita coisa foi adulterada, muita coisa se perdeu com o tempo, como na brincadeira do telefone sem fio, claro. Gênesis é o único documento monoteísta, e esse é um ponto interessante a se destacar, da antiguidade. E é o único relato das origens que menciona Deus antes do universo, tendo o universo no começo. Isso é um ponto interessante. As demais culturas ancestrais sempre colocam o universo e a matéria como anteriores ao próprio Deus, ou aos deuses, né, que são politeístas, em sua grande maioria. O universo já existia. Então eles são politeístas e o universo precede a existência de seus deuses. O relato da Bíblia, que Moisés escreveu, embora Moisés tenha aprendido tudo sobre os deuses egípcios, ele não coloca nada disso aqui. O relato bíblico é o quê? O relato de um Deus único, portanto são monoteístas, e um Deus que existe antes do universo, porque ele o cria. Deus cria o tempo, o espaço e a matéria. O Deus da Bíblia é bem diferente dos deuses das nações que eram circunvizinhas ali de Israel. Esse é um ponto interessante de se destacar, né? Como eu disse, não só as semelhanças, mas as diferenças também falam muito. Segundo ponto, e com respeito à queda, o pecado, será que há algum registro extra-bíblico desse evento que infelizmente marcou a história do universo? Sim, há. Por exemplo, de modo semelhante, o relato da queda pelo engano da serpente é sugerido em outras culturas, como acontece com a criação e com o dilúvio, como veremos daqui a pouco. Um selo mesopotâmico do 3º milênio a.C. traz a imagem de um casal, note bem, é uma ilustração do 3º milênio a.C., um selo, um tablete de argila, traz a imagem, hoje a gente fala foto, né, no nosso tempo, né? A
a imagem de um casal sentado em frente a uma árvore com uma serpente por trás deles. E mais, resquícios dessa história são encontrados em outras culturas, apontando igualmente para o relato primordial. Que coisa interessante, não? Você encontrar um tablete mesopotâmico, um homem, uma mulher, sentados em frente a uma árvore, com uma serpente atrás deles. Está na Bíblia. A história foi transmitida oralmente, e algumas culturas preservaram isso aí, né? Inclusive os babilônios, os sumerianos, os mesopotâmicos, né? O dilúvio. Será que esse relato também consta em outras culturas ancestrais, além da Bíblia? Pasmem, mas são mais de 200 relatos em culturas diversas, né, em todo o planeta. Mais de 200 culturas espalhadas por todo o globo possuem algum registro ou tradição oral do dilúvio. Por exemplo, o relato mesopotâmico de Gilgamesh, a lenda egípcia narrada por Platão em Timeu, a versão de Maneto, na qual apenas Tote se salvou do dilúvio, a tradição grega de Deucalião e Pirra, narrada por Ovídio em Metamorfoses, e a tradição de Noé em Apameia, Ásia Menor, são alguns exemplos. Até entre os apaches índios norte-americanos há resquícios de uma história como essa, de uma grande inundação em que toda a terra foi submersa e uma família se salvou no grande barco. Na cultura chinesa, nos caracteres chineses, há preservação também desse relato. É muito interessante analisar essa história, né? Então veja, as coincidências desses relatos ancestrais com respeito ao dilúvio, que são preservados até hoje em várias culturas, 200, como já mencionamos, coincidem em 3 pontos básicos. Primeiro, a água destruiu toda a raça humana e outras formas de vida sobre a terra. Segundo, uma arca ou barco proveu um meio de escape. Terceiro, uma família foi preservada para perpetuar a raça humana. Será que isso seria coincidência? Tantas culturas diversas, algumas hoje nem têm mais contato umas com as outras. Será que isso seria coincidência? Todas elas têm uma tradição assim, oral ou registrada de uma grande nação, um grande barco e o salvamento de uma família? Eu não creio em coincidências. Não desse tipo. Achar que isso é coincidência seria realmente muita fé, um absurdo, né? Vejam, 200 culturas espalhadas por todo o mundo, né, preservaram a história do dilúvio. Obviamente nós temos que na Bíblia está o relato enxuto, não floreado, o relato histórico realmente do que aconteceu, né? Torre de Babel. Será que podemos encontrar também algum tipo de informação extra-bíblica que confirma esse relato, tido por alguns como também mitológico? Veja só, zigurates, que são aquelas construções ali, né? Uma ilustração de uma delas, daqui a pouco eu mostro uma foto para vocês. Os zigurates, encontrados em Ur, hoje no Iraque, eram usados para facilitar o contato dos sacerdotes com os deuses. Eles atestam que o povo de Babel, naquela região antiga ali, construiu torres com propósitos do quê? Religiosos. Eram pirâmides escalonadas, né? Tinham escadarias, eles iam, realmente eram muito altas, e eles subiam aquilo para ter contato com os deuses, lá no alto. Era comum aquilo, naquelas culturas, naqueles tempos, e naquela região. Além disso, estudos linguísticos têm demonstrado que os idiomas remontam um tronco comum à medida que se recua no tempo. Isso também é interessante, quase como se tivéssemos uma história da humanidade traçada pelas línguas, né? O Guilherme Stein Jr., que foi o primeiro adventista batizado no Brasil, era um grande estudioso da questão da linguística, né? E ele publicou alguns livros sobre isso, mostrando o tronco comum dos idiomas, que remontam a uma língua passada, comum, de onde derivaram as demais. Veja só, aqui tem uma foto do zigurat de Ur, que o Saddam Hussein tentou reconstruir. Os arqueólogos ficaram doidos, né? Porque aí mexe, né, no original e tudo mais, né? E o Saddam achava que ele era o novo Nabucodonosor, enfim, hoje está na terra, debaixo da terra. Mas ele tentou reconstruir um desse aí, parou na metade e ficou por isso mesmo. Mas aí, existiam zigurates cujos escombros, né, sobreviveram por muitos e muitos séculos. São talvez as primeiras construções, né, da humanidade. Aqui uma foto também mais de longe, né, uma vista aérea.
ali as ruínas em volta. Ou seja, os babilônios, o povo de Babel, tinha sim o costume de construir torres, elevações com propósitos religiosos. Nada impede que tenham feito uma grande realmente, ou tentassem fazer, porque não foi possível terminá-la, com o propósito de escapar de um possível novo dilúvio. Mas peraí, um dilúvio, seria possível escapar dele com uma torre dessas? Nós cremos que as montanhas, né, isso vem dos estudos geológicos, as montanhas do mundo antes do dilúvio não eram tão altas como são hoje. As montanhas de hoje eles estão subindo, né? Você vê a Cordilheira dos Andes, né? O Himalaia, ali por atividade tectônica, estão se elevando. Se você jogar isso no passado, estavam mais embaixo, né? Naqueles tempos. Nós entendemos que o dilúvio foi uma catástrofe tão intensa que as atividades orogênicas, né, como se diz, ou de vulcanismo também, foram tão intensas que houve modificações tremendas em toda a crosta da Terra. O fato de que eles criam que podia escapar do dilúvio demonstra que a elevação da água não foi assim tão alta quanto se pensa que deveria ser para cobrir, por exemplo, o Everest, com 8.850 metros de altura. Semana passada, isso eu publiquei no meu blog também, foi feita uma descoberta, eles já suspeitavam disso, mas conseguiram demonstrar, tremenda. Os cientistas perceberam que existe abaixo da crosta, né, dentro da Terra, quantidade de água 3 vezes maior que a de todos os oceanos da Terra. Está lá debaixo. É uma coisa tremenda essa. E diz ainda a pesquisa deles que se toda essa água pudesse de alguma forma ser elevada à superfície, cobriria quase todos os picos da Terra. Quase todos. Gente, a Bíblia, dia após dia, vem sendo confirmada por pesquisas arqueológicas, geológicas, científicas de outras áreas, assim por diante. Ninguém sabia disso, que havia tanta água embaixo da terra. E o que diz em Gênesis, que quando houve o dilúvio, abriram-se as fontes do grande abismo. Estão num abismo tremendo mesmo, que é quilômetros abaixo da terra. Deus, um detalhe que eu acabei não mencionando, né? Que até 1700, ali mais ou menos, né? Um pouco antes talvez, as pessoas tinham uma fé muito simples. Especialmente na Idade Média, né, que a igreja falava, as pessoas acreditavam, não tinha acesso à Bíblia, né? Mas quando começa a despontar um movimento iluminista, racionalista, eles começam a colocar em dúvida todo tipo de pensamento, de filosofia, de ideologia. Há um aspecto bom nisso, tá? Porque com isso também houve a reforma protestante, né? Antes desse período ainda, as pessoas passam a questionar, e o questionamento não é ruim, de todo ruim, né? Mas com o iluminismo passam a questionar também a palavra de Deus. Mas será que a Bíblia é verdade? Será que podemos confiar nela? E aí, curiosamente, justamente nesta época, mais ou menos ali, é que Deus permite que descobertas arqueológicas sejam feitas para respaldar a palavra de Deus. Ellen White diz que quem quiser duvidar encontrará ganchos nos quais pendurar suas dúvidas, mas quem quiser crer vai encontrar muitas evidências para sustentar sua fé. É interessante pensar nisso, né? E Deus, Ele vai dando as respostas no momento adequado. A partir de 1798, uma infinidade de descobertas, além dessas que eu vou mencionar aqui, foram feitas para que céticos não tivessem desculpas para a descrença. Ok? Vamos avante aqui. E o Êxodo? Será que encontramos alguma evidência também extra-bíblica desse evento que marcou a história de Israel? Sim. E uma delas foi a descoberta de pinturas dentro de tumbas na região de Beni Hassan. O que tinha de especial nessas pinturas? Olha só que interessante. Essa pintura especialmente. Aqui está a entrada de uma dessas tumbas, né? Beni Hassan. E dentro de uma dessas, esta pintura. Em cima, você vê pessoas com roupas bem diferentes das de baixo, inclusive com a cor da pele diferente, carregando alguma coisa em cima de um jumento para aparentemente trocar para alguma outra coisa no outro local. Eles estão peregrinando. E embaixo as típicas pinturas dos egípcios, né? Que tinham a pele mais escura, eram africanos também, né? E ali caracteres hieroglíficos, né? O que isso te sugere, hein? Esse retrato, esse registro histórico de um povo que claramente são semitas, os de cima, pela vestimenta, pela cor da pele, levando alguma coisa para trocar no Egito. Quando isso aconteceu? Lembram?
história de José. Quando os hebreus precisaram ir ao Egito comprar comida, trigo. Lembram disso? Está lá, como é que pode chamar? Isso é um jornal, né, daquele tempo. Né? É um jornal daquele tempo. Uma foto, uma reportagem pictográfica numa parede de uma construção egípcia. Aí um outro ângulo, né? Levando animais, dinheiro, para trocar por comida, que é o que eles não tinham lá, naquele momento de seca, né? De fome. Interessante demais isso, né? Foi uma grande surpresa para os pesquisadores. Um papiro do sacerdote egípcio chamado Ipúver menciona, inclusive, algumas pragas, que por muito tempo alguns céticos diziam, isso é só coisa da Bíblia, não é? Isso aí é uma lenda. Quando que o Egito passou por pragas, como essas que estão registradas aqui? Até que acharam esse papiro, que na verdade é uma oração de um sacerdote egípcio implorando aos deuses para tomar alguma providência. Por quê? Porque estava acontecendo o seguinte, ó, aqui está o texto, né, traduzido do papiro egípcio. Os estrangeiros, possivelmente que se referisse aos hebreus, vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte, literalmente em todos os lugares. Eles se tornaram gente, é como diz a Bíblia, né? Cresceram muito, e o Nilo se tornou em sangue, as casas e as plantações estão em chamas, a casa real perdeu todos os seus escravos, os mortos estão sendo sepultados pelo rio, os pobres, possivelmente os escravos hebreus, estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. Quando aconteceu isso? Que os filhos dos nobres morreram de uma forma misteriosa. Você sabe quando? O nosso ouro está no pescoço deles. O que aconteceu? Eles não deram os tesouros porque os hebreus fossem embora? O nosso ouro está no pescoço deles. O povo do oásis, possivelmente se referência a Gósen, né, está indo embora e levando as provisões para o seu festival, possivelmente um festival religioso, né, os sacrifícios que eles fizeram lá no deserto. Gente, isso é tremendo, né? Simplesmente é a prova que precisavam para respaldar o relato do êxodo, né, e da ida embora dos escravos hebreus. Isso é realmente muito tremendo. Agora veja só, existem na verdade 3 categorias de evidências que respaldam o relato do êxodo. Existem as evidências literárias, a documentação egípcia e o orgulho nacional egípcio, que também fala muito a respeito disso. Vamos ver uma por uma? Primeiro, sobre a primeira delas, que é a evidência literária, é inegável que o autor da história do Êxodo conhecia muito bem a cultura egípcia. Não era um autor posterior e nem anterior. Ele viveu no Egito. Por quê? Porque o Pentateuco está contaminado por muitas palavras egípcias. Quem estuda a língua, né, hebraica original, percebe muito bem isso aí. Por exemplo, palavras como cesto, linho fino, selo, arca, entre outras, são claramente de origem egípcia. Como que um hebreu que não conhecesse a cultura egípcia poderia escrever desse jeito? Mais ainda, o mesmo pode ser dito com respeito aos nomes de alguns israelitas daquele tempo, que são puramente egípcios. Por exemplo, Merari, Finéias e Moisés são apenas alguns exemplos. Aliás, Moisés, o nome desse herói bíblico, né, vem de uma palavra, um verbo egípcio, que nós não podemos pronunciar, que são apenas vogais, MSN, né, que significa nascido de. É um verbo muito utilizado em nomes daquele tempo. Por exemplo, Ramsés, Amose, Tutmose. Esse Moses é comum demais naquele tempo. E o nome de Moisés é um atestado disso, não é? Como explicar essa contaminação cultural egípcia em livros que eram de hebreus? Repito, se o autor fosse posterior e não tivesse vivido lá, ou anterior, não haveria esse tipo de contaminação, digamos assim, linguística, né? Apesar de não dispormos de informações explícitas, admitamos isso, né, da presença israelita no Egito, podemos utilizar um documento egípcio que sugere um colorido autêntico para a história bíblica. Trata-se da estela. Estela eram rochas, como eu disse, uma espécie de... Hoje a gente vê isso, né, quando inaugura estradas e pontes, não coloca aquelas placas com textos ali. É mais ou menos isso, né?
Eram rochas comemorativas, celebrando vitórias militares, conquistas dos reis e tudo mais. E essa estela aqui do faraó Merneptah, ela menciona, o Merneptah era filho do Ramsés II, o grande Ramsés II, ela menciona, entre outros povos, cidades importantes de Canaã, sugere que o povo de Israel já estava na terra prometida em meados de 1200 a.C., que é a data do documento, e que é o período que a Bíblia coloca como realmente o povo de Israel estando lá. Isso é muito significativo, porque por algum tempo, alguns diziam que Israel nem era povo, não era nem nação, era assim um grupinho de beduínos, né? Era uma tribuzinha lá no deserto, até que conseguiu se provar, e daqui a pouco eu vou mostrar também que eles puderam, pela arqueologia, provar que Davi e Salomão foram grandes reis de um grande reino, não era um povinho qualquer lá não, viu? E essa estela aqui menciona realmente a nação de Israel, a estela egípcia. Agora, para muitas pessoas, a ausência de evidências arqueológicas da estada dos egípcios, dos israelitas do Egito, traz certo desconforto, mas note o seguinte, os egípcios dificilmente admitiriam uma derrota. Isso também é importante. O silêncio é outra evidência. Por quê? Só para você ter uma ideia, na famosa batalha de Kadesh, em que o Egito enfrentou a Síria, né, por volta de 1300 a.C., os egípcios registraram a vitória deles. Nós ganhamos a batalha de Kadesh. Por outro lado, os hititas, que eram os inimigos do Egito naquele momento, nos registros deles disseram: nós vencemos a guerra. E agora, quem venceu? Não era costume, até hoje é assim, né? O vencedor é que conta a história. Eles jamais colocariam uma pedra comemorativa o seguinte: nós perdemos para os hititas naquele dia, nossos homens morreram e assim por diante. Não colocariam isso de jeito nenhum. Aliás, era muito comum um faraó que sucedia o outro apagar aquela pedra e colocar os seus feitos no lugar dele. Por isso que não há tantos registros também de alguns faraós, porque eles eram vaidosos, queriam só colocar o que era bom, né? Então, lamentavelmente, isso acontecia. Então, você acha que algum dia, não estou dizendo que não vai acontecer isso, pode até ser, vai que algum escriba sincero, honesto, um bom jornalista colocou a história real, mas dificilmente você achará uma pedra dizendo assim: nós perdemos a parada é a língua de hoje, a tradução da língua de hoje, perdemos a parada por um grupinho lá de escravos, eles derrotaram nossos deuses, nos derrotaram, nosso exército foi esmigalhado por eles lá no mar, Deus deles, e eles foram embora. Você acha que eles vão colocar isso numa pedra? Você colocaria? Os egípcios muito menos. Então, o próprio fato de haver silêncio com respeito à derrota já é uma evidência. Embora o sacerdote, coitado lá, pediu socorro dos deuses porque a coisa estava feia lá no Egito naquele momento, né? Sendo assim, dificilmente encontraremos um documento egípcio que mencione um grupo de escravos saindo da potência mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da época, né? Naquela época, deixando totalmente devastada a nação por pragas enviadas por sua divindade. Os egípcios não fariam isso, porque eles não admitiam a derrota. Eram orgulhosos. Os milagres de Jesus, será que nós encontramos também evidências interessantes a respeito disso? Sim. Fontes extra-bíblicas, como por exemplo, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, e o Talmud também, né, que era um livro judaico, não tem nada a ver com o Novo Testamento, portanto, ele registra, por volta do ano 500 depois de Cristo, ambos, né, sugerem que Jesus de Nazaré foi responsável por feitos miraculosos. Se você ler lá a história dos Hebreus, de José, há ali menção a Jesus Cristo. Outros historiadores romanos também falam de Jesus, e colocam-no assim como um curandeiro, como alguém que fazia algumas coisas espantosas ali no meio da nação. Lógico, você não vai achar alguém falando que era o Messias, né? Mas menciona ele como uma pessoa especial, diferente. Isso está registrado. Outra coisa, quando Cristo ressuscitou, os maiores interessados em desmentir o fato da ressurreição, quem foram? Os líderes judaicos e os romanos também, né? Lógico. Mas eles não puderam fazer isso, por quê? Pensa comigo, não seria tão fácil acabar com o cristianismo lá na base, lá no começo, simplesmente mostrando o corpo de Jesus? Está aqui, ó, mentira essa.
O corpo está na tumba, quer ver? Vem cá, façam excursões para cá, está ali o corpo. Mas não puderam fazer isso. E mais, tiveram que se dar o trabalho de inventar uma história mirabolante de que roubaram o corpo. Pensa só, 12 pescadores, maltrapilhos, e um punhado mais de gente lá, conseguir derrotar uma tropa romana que estava ali guardando a tumba com a própria vida, porque se alguém roubasse o corpo eles seriam mortos. Esse grupinho de pescadores conseguiu derrotar os romanos, roubar o corpo e sair dali numa boa. Essa história é muito mal contada. É quando o conto, como é que fala a máxima aí? Quando... esqueci o ditado. Não, é outra história. Sai pior que encomenda, sei lá, alguma coisa assim. Você entendeu o que eu quero dizer, né? A história inventada é pior do que a história real. Ele ressuscitou. O corpo não estava lá. E outra, os discípulos nos evangelhos dão o endereço completo. Ele está na tumba de José de Arimateia. Se isso fosse mentira, o primeiro a dizer que é mentira seria Arimateia. Ele era uma pessoa importante da nação ali. Não, a minha tumba não, que história é essa? Eles mencionam Arimateia, mencionam Nicodemo, mencionam Herodes, mencionam Pilatos. Qualquer um desses personagens históricos, vivos ou quem os conheceram, né? Aqueles que os conheceram, que estavam vivos ainda, porque os relatos são de 30, 40 anos depois, bem próximos do que aconteceu, poderiam dizer, é tudo mentira. Isso aí não aconteceu. Paulo diz que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, muitas das quais ainda viviam quando ele escreveu os seus livros. Seria muito fácil desmentir a história. Ninguém conseguiu. Por quê? Porque ela é real. Porque não foi um mito, não foi uma invenção. Seria muito fácil acabar com o cristianismo lá no começo da história, mas ninguém conseguiu. O surgimento do cristianismo em Jerusalém só pode ser explicado por meio da ressurreição de Jesus Cristo, uma vez que se o corpo dele estivesse ainda na sepultura de José de Arimateia, a crença no Messias ressurreto seria infundada e insana. Além disso, teriam os cristãos sido torturados, perseguidos e mortos por uma mentira que eles inventaram. Você acha que faz sentido isso? Imagina que eu fosse criar uma religião chamada Rueditas do Sétimo Dia. E o líder seria Eduardo Rueda. Mas ele estaria morto. E eu sabia disso. Desculpa, eu estou como exemplo. Criei uma religião baseada nele, mas eu sei que ele está morto, que é tudo uma invenção minha. Aí chega a polícia, aponta a arma para minha cabeça e fala assim: ô charlatão, que história é essa aí? Nós vamos te matar. A polícia não faria isso, não. Vamos te matar se você não renegar essa história. Você acha que eu ia sustentar essa história que eu inventei sendo mentira? Eu ia morrer por isso? Só se eu fosse louco, né? Agora, se fosse real, eu morreria. E todos eles morreram. 11 martirizados, um foi preso, solto depois, e multidões depois morreram queimadas, devoradas por leões no Coliseu. Por quê? Porque eles criam uma mentira. Alguém daria a vida por uma mentira? Jamais. Mas quando você sabe que a história é real, você dá a vida. Você se entrega, você faz tudo por essa pessoa que vive para todo sempre. Jesus Cristo. O cristianismo é poderoso, irmãos. A gente aqui esqueceu disso talvez nesse século XXI. Um autor diz que as pessoas domesticaram o cristianismo, colocaram numa caixinha, mas ele é a coisa mais poderosa que este mundo já viu, porque ele se baseia não numa divindade distante, nem num líder morto, mas num Deus que esteve aqui, reviveu e está vivo, cuja tumba está vazia. O cristianismo é poderoso, não se esqueça disso. O mais interessante é que Jesus, Filho de Deus, confirmou todos os eventos bíblicos citados anteriormente. E aqui eu não fecho ainda a questão, mas a gente pode fazer uma amarração, né? Se Jesus existiu, e existiu, se Jesus ressuscitou, e tudo indica que ressuscitou, está vivo e é Deus, isso aqui é muito interessante, porque o próprio Jesus, que é a maior autoridade teológica de todas, ele disse que Adão e Eva eram reais. Ele até é tido como segundo Adão. Ele se refere ao Éden como algo histórico. E entre Jesus e os teólogos liberais, eu fico com Jesus. Entre Jesus e os que duvidam da literalidade de Gênesis, eu fico com Jesus. Até o fim. Jesus menciona o dilúvio como uma história real e compara os dias anteriores ao dilúvio à sua vinda. Se o dilúvio não aconteceu como é
está relatado, a vinda de Cristo também passa a ser algo meio mitológico, né? Jesus se refere ao êxodo como algo real, e entre os que duvidam e Cristo, eu fico com ele, não tem dúvida nenhuma. Ok? Sodoma e Gomorra, outra história tremenda, mas será que foi real? 10 anos atrás eu tive o privilégio de entrevistar esse homem, o arqueólogo adventista Paulo Borg, autoridade, né, em arqueologia, fez muitas escavações. O Museu de Arqueologia Bíblica do NASP leva o nome dele. E a entrevista que eu fiz com ele foi publicada no meu livro Porque Creio. Se você não conhece, fica aí o convite para você ler esse material. Paulo Borg, Dr. Paulo Borg, ele pesquisou a região do Mar Morto em busca de evidências da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele encontrou isso pessoalmente, dizendo o seguinte, que escavações nessa região revelaram grande quantidade de cinzas, com camadas de até 1 metro de cinza debaixo da terra, né? Que foi coberta com o tempo, pela poeira, pela terra e assim por diante. E havia 5 cidades na parte leste do Mar Morto, entre elas Sodoma e Gomorra. E naquela planície ali você encontra, em vários locais, segundo o Dr. Borg, evidências de algo espantoso, né? Um acúmulo de cinzas de 1 metro até. No lado oeste do Mar Morto estão os restos, e ele também esteve lá, de Babedra. Ali também há cinzas, inclusive no cemitério daquilo que foi a cidade de então. Isso é interessante, sabe por quê? Porque em caso de guerras, quando eles queimavam as cidades, eles eram supersticiosos e não iam desperdiçar também munição e fogo e tudo mais, queimando no cemitério, né? Então os cemitérios eram poupados de incêndios. Mas nessa região aí de Babedra, que é próxima a Sodoma e Gomorra, os pesquisadores arqueólogos viram que até o cemitério estava debaixo de cinzas. É algo realmente interessante. E é bom acrescentar o seguinte, não é uma região de vulcanismo. Portanto, não dá para dizer que foi um vulcão que explodiu, uma bomba atômica, um asteroide, como alguns mirabolantes aí afirmam, né? Tudo indica que houve realmente ali alguma coisa tremenda, muito fogo e muito enxofre. Sodoma e Gomorra. Agora alguns achados mais ou menos recentes, e vamos passar só assim os títulos, né? São notícias, né, que eu extraí de sites e eu tenho colecionado isso já há alguns anos. Por exemplo, pesquisadores dizem ter descoberto o palácio do rei Davi em Israel. Está lá. Se alguém duvidava que Davi tinha sido um grande rei e Israel uma nação, não há por que duvidar mais. Outra notícia interessante: arqueólogos alemães encontram o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia. Ela existiu. Outra: israelenses descobrem camarote do rei Herodes. Outra: arqueólogos acham caixão de família que julgou Jesus Cristo, Anás e Caifás. Outra: inscrição ajuda a confirmar reinos de Davi e Salomão. Sabiam que há mais de 40 personagens bíblicos cuja historicidade está confirmada? E sabiam que a Bíblia é o livro antigo mais confirmado por evidências como essas do que qualquer outro tipo de livro antigo? Mas é verdade. No entanto, as pessoas duvidam da Bíblia. Ninguém duvida de Alexandre o Grande. Mas por que você está comparando com o outro? Simples. A história de Alexandre começou a ser escrita 400 anos depois de sua morte. Imagina quanta distorção. A história de Cristo passou a ser escrita 30 anos depois de sua morte. Olha a diferença. Ninguém duvida de Alexandre, duvida de Cristo. Para mim isso é espiritual, uma batalha espiritual, irmãos. Porque quem quiser crer, há evidências de sobra, né? E sim, eu quero convidá-los a ler esse blog, Arqueologia Bíblica, que é uma seção do meu blog criacionismo.com.br. Ali eu tenho publicado, sempre que eu encontro uma evidência, um achado que eu pesquiso e vejo que é fidedigno, eu publico ali, coloco lá. Então, se você quiser depois ter acesso a esses materiais, vá ao criacionismo.com.br, no menu lateral tem ali Arqueologia Bíblica, clica lá e vai abrir essa seção aí. Divirta-se, espalhe, use esse material, né? Está ali para isso. Que para mim é realmente a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Não só para mim, muitos pesquisadores, os manuscritos do Mar Morto. E eu também tive o privilégio de mais ou menos 10 anos atrás, não me lembro mais qual foi o ano, ir à exposição. Pela primeira vez, os manuscritos vieram, alguns, não todos, né? E várias cópias também,
para a América do Sul. E a exposição foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu fui fazer uma reportagem sobre isso lá no Rio de Janeiro, e eu pude ver com os meus olhos, que eu espero que a terra não vá comer. Eu pude ver com os meus olhos aqueles manuscritos. Irmãos, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado. Você pode perguntar, por quê? Só porque você tem um pedaço de pergaminho ali, corroído pelo tempo? Deixa eu te dizer por que eu fiquei emocionado. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos nessa região aí de Qumran, do Mar Morto, uma região muito seca, e por isso favoreceu a preservação dos pergaminhos de couro, né, dentro de jarros, porque não havia umidade ali para deteriorá-los, né? Então nessa região aí, em 47, um pastorzinho de ovelhas, ele deu conta de que uma delas tinha sumido e foi buscá-la, procurá-la. E achando que ela pudesse ter se extraviado por essas cavernas, ele foi em busca dela e acabou encontrando ali dentro vários jarros, cântaros, né? Vasos de argila contendo os tais manuscritos, esses pergaminhos, escritos em hebraico e aramaico. Pra você ter uma ideia, 11 cavernas, mais de 800 manuscritos, incluindo todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther e Neemias. Isaías foi encontrado praticamente inteiro e intacto. Está hoje lá no museu em Israel. É fantástico. Mas por que é tão fantástico assim? Pelo seguinte, os manuscritos do Mar Morto, eles datam, alguns deles de até 250 anos antes de Cristo. E sabe qual era a Bíblia mais antiga até então? Por volta de 900 anos depois de Cristo. Era a cópia mais antiga. Em 47, então, descobriram uma Bíblia mais de 1000 anos mais antiga do que a versão corrente na época. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse ler hebraico e aramaico, qual seria a primeira coisa que você começaria a fazer? Nada? Comparar? Lógico. Porque os céticos diziam assim, ó, agora nós vamos provar, os pesquisadores vão provar que a Bíblia foi adulterada, que ao longo desses 1000 anos a mensagem dela foi deturpada, mudaram palavras, mudaram textos inteiros, está tudo errado. E os crentes, tanto judeus quanto cristãos, né, pensavam diferente. Nós cremos que agora estamos diante da maior prova de que a Bíblia não foi adulterada, porque Deus preservou o texto. E quer saber? Depois de anos de pesquisa, porque hoje todo o texto está disponível na internet para quem quiser consultar à vontade, né? Tudo está disponível. Depois de anos de pesquisas, o que você acha que eles concluíram? A Bíblia foi adulterada ou foi preservada? Preservada. Estamos aqui essa noite, a igreja ainda existe, a Bíblia ainda é respeitada por quem se dá o luxo de estudá-la. Por quê? Porque a confirmação veio, a mensagem foi preservada. E o mais interessante de tudo, irmãos, se essa versão de manuscrito do Mar Morto é de 250 anos antes de Cristo até um pouco depois de Cristo, significa que era a versão que Jesus tinha à disposição dele. Ele leu esta versão na sinagoga, e ele, como inspirador da Bíblia, ele, como Deus, deu o seu voto de confiança. Essa escritura é autêntica. Ele disse, examine as escrituras. Ele disse, errais não conhecendo estas escrituras. E se aquela versão ela é idêntica a esta, isso me diz o seguinte: eu, quando leio a Bíblia, estou lendo a mesma Bíblia que Jesus leu. Amém? Amém. Ela é confiável. Ela é a palavra de Deus. Antes desse achado, nós tínhamos apenas a fé para dizer assim, que eu creio que Deus preservou. Mas com esse achado, aliando-se à fé, eu tenho agora uma evidência histórica que atesta a Bíblia foi preservada. Os copistas foram muito cuidadosos ao copiá-la ao longo dos séculos. Deus seja louvado por isso, né, irmãos? Abra sua Bíblia agora, sabendo que ela é a Bíblia que Deus inspirou e que Jesus autenticou, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Quando você procura aí a passagem, deixa eu fazer uma propaganda aqui para vocês. Você já leu esse livro aqui, Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva? É da Casa Publicadora Brasileira. E nesse livro há várias outras, além dessas aqui também, descobertas arqueológicas que respaldam o pano de fundo histórico da Bíblia. Leia esse livro, por favor. O Dr. Rodrigo aqui fala de escavações de que ele mesmo participou,
ele fala sobre a importância da arqueologia e faz uma série de outras revelações aqui. A Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia, Casa Publicadora Brasileira. 1 Pedro capítulo 2, 1, verso 16 diz assim, 2 Pedro, desculpa, irmãos, 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Pedro escreveu: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém. Como é bom saber que a Bíblia é um registro fidedigno, escrito por testemunhas oculares. Pessoas que andaram tão pertinho de Jesus, pessoas que andaram tão pertinho de Deus, Pedro, João, Tiago, irmão de Cristo, pessoas que tocaram em Jesus, pessoas que abraçaram Jesus, pessoas que estavam lá debaixo da cruz, como João, naquela hora tão terrível, pessoas que viram a tumba vazia e o Cristo ressuscitado. Eles escreveram para que a gente pudesse, no século 21, crer nessa mensagem poderosa. Não foram fábulas inventadas, foi uma história real, ocorrida há 2000 anos atrás e antes ainda, no caso dos profetas. Que coisa tremenda, irmãos. É por isso, com outras coisas também, que eu creio, que eu passei a crer nesse livro maravilhoso. Eu li também um tempo atrás esse livro aqui, Sócrates e Jesus, da editora Vida. Quero recomendar também a vocês. Nesse livro o autor faz uma parábola, digamos assim, é uma ficção, e ele imagina que Sócrates, por algum motivo, aparecesse no século XX e se matriculasse numa escola de teologia, que ele chama de Harvard, uma paródia a Harvard, né? E como você sabe, Sócrates era um filósofo muito sincero. Ele morreu pelo que ele acreditava. E ele não cria nas divindades gregas, por isso que ele foi tido como ateu. Mas não era ateu. Ele não cria naqueles deuses. Ele cria numa verdade única, no Logos eterno. Jesus, no Novo Testamento, é tido como Logos também, né? Muito interessante isso aí. E ele então coloca Sócrates lá naquela faculdade, e numa daquelas aulas ele ouve falar do Novo Testamento. Desculpa, do Antigo Testamento, que ele não conhecia. Curioso e inteligente como era, ele foi à biblioteca, pegou o Antigo Testamento, levou para a sua república e passou a noite lendo o Antigo Testamento. Quando ele chegou no dia seguinte na sala de aula, ele estava visivelmente espantado com o que tinha lido e perguntou para os colegas: vocês já leram alguma vez o Antigo Testamento? Sócrates, sim, já lemos. Nosso país aqui é cristão, nós conhecemos bem a Bíblia, são histórias, né, de sábios orientais. O Sócrates falou: pera lá, que história é essa de sábios orientais? Vocês leram com atenção esse livro? Sim, mas por quê? Esses sábios aí dizem que falaram em nome de Deus. Eles repetem insistentemente aqui que foram usados por Deus para escrever. Como assim sábios? Ou eles são loucos, porque alguém dizer que fala em nome de Deus sem ser verdade é loucura. Ou eles são o que dizem ser, e esse livro é o que diz ser, palavra de Deus. Meio termo não vale. A Bíblia é ou duas coisas ou nada mais. Ou ela é um livro de impostores loucos, ou é o que ela diz ser, palavra de Deus. Não me venha com essa história de que é um livro de poesia, um livro de sabedoria, porque eu não aceitaria um sábio que chegasse aqui e dissesse: eu falo em nome de Deus, Deus me fala e eu quero falar para vocês o que ele me disse. Eu questionaria a sabedoria dessa pessoa, se não fosse verdade. Aí Sócrates ouve falar do Novo Testamento, vai à biblioteca, pega o Novo Testamento e passa mais uma noite lendo o Novo Testamento e volta para a sala de aula no dia seguinte, mais espantado ainda, e diz assim para os seus colegas: vocês leram o Novo Testamento alguma vez? Sim, nós conhecemos as histórias de Jesus, né, do Natal e do jumentinho, do presépio, né? Sabe o cristão nominal que conhece só o básico do básico? Se achavam cristãos? Não conhecemos. Jesus foi um grande profeta, um grande filósofo, um grande sábio. Pera lá, mais uma vez Sócrates resiste a essa ideia. Jesus, um sábio? Vocês leram com atenção? Por que, Sócrates? Ele disse, uma ocasião, numa oração: Senhor, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Noutra ocasião ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus
se eu entendi bem, e eu entendi, ele diz aqui que ele é Deus. Meus amigos, colegas de classe, ou Jesus é Deus, ou sábio ele não era. Era um louco. Você só tem duas opções com Cristo, assim como com a Bíblia. Ou você aceita o que ela diz que é, e ele diz que é, palavra de Deus e Deus, ou você rejeita, porque é loucura, é total. Deu para entender a comparação que ele faz? Sócrates talvez fizesse isso, se vivesse nosso tempo. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e acham que a Bíblia pode ser apenas um livro qualquer, do qual podemos extrair algumas histórias interessantes, alguma inspiração para viver, autoajuda até. Não, ela é a palavra de Deus. E eu espero sinceramente que você, querido irmão, irmã, possa dar mais atenção a esse livro especial, a esse livro singular, a esse livro que, acima de todas as evidências, a maior delas é a evidência de que transforma vidas, muda corações e mentes e restaura as pessoas. Leia. A Bíblia é um milagre do Deus do impossível. E é sobre esse Deus que a Giovana vai cantar agora para nós aqui. E eu peço que você, enquanto ela canta, faça uma oração silenciosa, é como você está mesmo, e peça que Deus lhe dê mais disposição para ler esse livro maravilhoso. Peça que Deus opere em sua vida o milagre que você tanto necessita. Peça que Deus se faça presente em sua vida pela oração, pelo estudo desse livro, porque ele transforma vidas e pode transformar a sua também. Giovana vai vir aqui então e vai cantar essa música. Impossível.
Deus, nosso bondoso Pai, damos-te graças porque em tua infinita bondade e misericórdia entendes nossas dúvidas, nossas lutas, e por isso, além da Bíblia, nos proveste de tantas evidências que podem nos aproximar, nos dar convicção de que esse livro realmente é confiável e de que podemos pautar nossa vida por ele. Obrigado, Pai, porque inspiraste homens santos a deixarem neste livro mensagens que mudam, tocam nosso coração e nos preparam para a tua vinda, que nós cremos ser muito próxima. Abençoa a tua igreja aqui no Cobre, que ela seja um instrumento poderoso para levar esperança a tantas pessoas que estão precisando dela, e que a mensagem que nós recebemos esta noite possa ficar guardada em nosso coração, em nossa mente, para ser usada também em momentos em que ela for necessária. Leva-nos em paz agora para o nosso lar, possamos andar de mãos dadas contigo e ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.